Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Erika Taróloga, minhas experiências paranormais. Vim aqui de novo para fazer mais um relato, falar das minhas experiências. E às vezes não dá para fazer relato todo dia, mas eu tô fazendo sempre que posso, porque é o tempo para se organizar, para gravar, né? Para falar as coisas com calma, né? Então, a gente vai fazendo, mas eu gosto muito de fazer os relatos. E graças, eu tenho muitos relatos, ainda bem, né? Porque não, assunto aqui é sem fim, eu tenho assunto para os próximos 10 anos. Porque as coisas continuam acontecendo, né? E tem coisas que a gente vai lembrando, e quanto mais você vai mexendo na memória, mais você vai lembrando. Tem coisas que não dá para falar, porque eu acho que tem coisas que não dá para falar. E tem coisas que dá pra falar que eu tô trazendo pra vocês. E mesmo assim eu tenho trazido coisas que vocês acham pesado, né? Imagina se eu falasse tudo. Imagina. Porque eu tô nesse caminho de paranormalidade, assim, não foi uma coisa que eu escolhi pra começar, pelo menos conscientemente, uma coisa que veio pra mim quando eu tinha 6, 7 anos de idade. E como veio pra mim principalmente a clarividência, e depois que eu fui pra alguns lugares eu desenvolvi incorporação, mas a minha maior fonte, minha maior situação é na clarividência. O que eu ouvi, os maiores asneiras da minha vida, se puder compartilhe meu vídeo, se inscreva no meu canal. Gente, eu ouvi tanta asneira com o negócio de clarividência, que eu falo pra vocês, é inveja e ignorância. Então, assim, por isso também eu quis fazer o canal. Porque o clarividente, ou ele tem vergonha de ser clarividente, porque o pessoal acha que ele é maluco, é um bando de idiota, ou o clarividente, ele não desenvolve muito isso, são poucos que tem, mas muita gente pode desenvolver também. Tem ordens de magia que tem no Brasil, vamos colocar aí que tem umas 10, pelo menos. As pessoas desenvolvem clarividência nessas ordens, porque as pessoas desenvolvem uma série de trabalhos espirituais, preceitos e práticas rituais que elas desenvolvem isso. Com certeza, tá? Agora, tem pessoas que são mais bloqueadas, que elas não têm essa capacidade de desenvolver isso, que elas desenvolvem mais intuição, tá? Mas intuição, gente, é uma coisa que muita gente desenvolve até com yoga, com meditação, entendeu? E tem gente que não faz nada e é intuitivo pra caramba, porque é da natureza da pessoa, principalmente as mulheres. E hoje eu vou falar de duas mulheres bem complicadas que passou na minha vida. As duas pessoas que eu conheci foram na minha vida pessoal, né? Uma mulher que eu conheci complicadinha, bem complicada, que eu vou trazer esse caso para passar para vocês. Foi uma experiência que eu tive, uma amiga minha, quando eu tinha 18 anos de idade. Eu tinha 18 anos de idade, eu já estava frequentando um monte de lugar espiritual, frequentava budismo, frequentava uma linha afro, já estava na linha afro, já estava no budismo e já procurava ler coisas espirituais, porque eu sempre tinha visões, sempre. Inclusive, quando eu estava na faculdade, durante a aula na faculdade, trouxe algumas coisas para vocês. Eu fazia faculdade tendo visões, é a minha natureza. Só que eu já estava jogando carta, já estava atendendo pessoas, e já estava fazendo faculdade, estava estudando, ao mesmo tempo eu lia. E eu tentava ter uma vida o mais normal possível, mas só que uma pessoa que é paranormal, a minha vida não é muito normal, não é 100% normal, não é normal, porque as vivências que eu tenho não são vivências que todo mundo tem, é um grupo de pessoas, né, que tem, mas não é todo mundo, né? E hoje eu já sei disso e eu fiz 18 anos de terapia, né? E estudei psicologia, fiz pós-graduação 2, estudei várias coisas. Então, assim, hoje eu tô com a minha cabeça feita em relação a isso, mas tem muita gente ignorante que não sabe nem o que é isso. E tem muita gente que vai na onda da sensibilidade do pastor, do outro, e não desenvolve a sua, né? Mas eu acho que as pessoas têm que desenvolver a sua sensibilidade, a sua intuição e desenvolver a sua percepção das coisas também, não ficar só uma do outro, entendeu? Porque o outro tem que ser uma pessoa idônea e que você perceba que tem um respeito
que tem uma ética, um grau de valores, né? E eu acho que isso é importante para as pessoas estarem perto. E as pessoas ficam perto de pessoas que têm mais ética. E as pessoas que têm mais ética têm um grupo de pessoas perto, né? As pessoas que não têm ética, elas perdem muita gente, tá? Porque as pessoas se afastam. A verdade é essa. A verdade é essa. Agora tem gente que se afasta também porque não é teu amigo, não tem consideração com você nenhuma e vai se afastar de qualquer maneira, de qualquer jeito, na tua vida pessoal. Então, essa minha amiga, que eu tinha amizade com ela era do mesmo prédio de um parente meu, e eu frequentava esse prédio para não expor ninguém, nem nada. Então, era um prédio de um parente meu, que eu ia lá sempre, e ela morava nesse prédio, eu me relacionava com ela porque eu era brincando no playground quando tinha 17, 16, pessoa que eu era bem próximo. Duas coisas dela me chocou muito, porque ela tinha uma natureza extremamente selvagem e primitiva. E na época que a gente tem 17, 16, 18 anos, a gente não tem juízo de valores para entender o que se passa. Você percebe um monte de coisa, vê um monte de coisa, mas você não chega a ter maturidade. Acho que a pessoa de 17, 18 anos, ela não tem maturidade nenhuma para entender o que ela tá vendo, entendeu? Para entender o que está se passando em torno dela. Eu acho que esse juízo de valor, essa consciência, essa maturidade vem quando a pessoa tem 20 e poucos anos. E essa conhecida minha, ela tinha mania de matar pintinhos. Ela comprava os pintinhos e matava na mão. Isso eu achava uma coisa muito pesada mesmo. Eu não gostava dessa coisa que ela fazia. E volta e meia ela tinha mania de fazer isso. É completamente... E a segunda coisa que ela fazia é que ela tinha mania de seduzir filhos de pessoas do prédio para ter relações sexuais, para seduzir as crianças. E era uma mulher, e tinha 17, 18 anos, e eu me afastei. Não tive mais relacionamento, de nenhum tipo de amizade, houve um afastamento, assim, dessa pessoa, e hoje eu fico pensando como ela era uma pessoa com uma índole pesada e destrutiva, e por isso eu me afastei. E ela tinha acompanhamentos, né? Eu percebia que ela tinha acompanhamentos e que tinha acompanhamentos na família dela. Tinha espíritos pesados na casa da família dela, ali na casa. Tinha uma coisa bem pesada ali e acompanhamentos nela. Aí a gente vê assim, como paranormal, o que eu tenho para falar sobre isso? Que as pessoas às vezes agem de maneira muito pesada, mas eu acho que isso é da pessoa mesmo, é da índole dela. E ela traz acompanhamentos que são espíritos afins dela, que também são pesados, mas que estão com afinidade com ela. Eu acho que rola isso. Eu não acho que ela tá fazendo isso por causa dos espíritos, não. Eu acho que ela tinha uma abertura para isso, porque eu acho que uma pessoa pode ter espíritos muito pesados em cima e ela simplesmente ficar deprimida, ficar para baixo, só. E não fazer mal para ninguém, entendeu? Só que a pessoa que parte para fazer mal para alguém ou para abusar de uma criança, aí já não é a culpa dos espíritos. Eu acho que ela tem essa índole e os espíritos que estão ali têm algum problema com ela. Muita gente da constelação acha que esses espíritos pesados que eu percebo, uma pessoa da constelação falou para mim, uma conhecida minha, que é terapeuta, que ela acha que são todos antepassados. Eu não sei. Não sei se são antepassados todos, antepassados que estão presos ali, que não foram encaminhados, que não foram olhados, que não foram vivenciados pela família, pessoas excluídas, ou se são espíritos mesmo ligados a ela de outras encarnações, porque eu também acredito nisso. Porque de tanta coisa que eu vejo, gente, hoje em dia eu acredito mesmo nessa influência de espíritos de outras encarnações. Só que uma coisa que eu tenho, gente, é que eu não romantizo isso, entendeu? Assim, eu não romantizo vida passada. Eu acho que a pessoa pode ter padrões de vida passada. Mas o que me interessa mesmo, como sensitiva, é a vida presente. Eu realmente não sou aquela pessoa que vou romantizar o passado, nem a vida passada. Eu acho que o passado, a vida passada, você pode entender os padrões que influenciam aquela pessoa, ponto. Porque isso tem a ver com
com como que a alma da pessoa é, como que se desenvolveu, qual a afinidade daquela alma. Eu acredito nisso. E essa menina era muito pesadona e eu me afastei dela. E esses acompanhamentos dela e da casa dela, eu não esqueço. E associar, né, esses espíritos que toda vez que eu ia na casa das pessoas quando eu tinha 17, 16 anos, eu sempre vi os acompanhamentos, sempre vi as pessoas e os acompanhamentos, sabe? E acontecia muitas vezes, eu tenho história de que entrei na casa de uma pessoa e conversei com 5 acompanhamentos que estavam na casa. Alguns deles, a maioria era desencarnado, que estava ali, por algum motivo preso ali, e tinha sempre uma história. Ou algumas deidades ligadas àquelas pessoas, porque existem... o candomblé fala de 4 tipos de espíritos, mas eu não vou ficar falando de teoria de candomblé aqui, porque eu não vou mesmo. Porque se eu ficar entrando nisso, vai vir um monte de gente falando coisa pra mim. Eu não tô, porque são várias linhas, é uma coisa bem ampla, eu não vou entrar nesses detalhes. Mas sei que tem vários tipos de espíritos, e alguns são encantados, vamos dizer assim, que são seres humanos muito antigos, que estão evoluindo muito ao nível de encantamento, a um nível desenvolvidíssimo. Vamos colocar aí, até o Chico Xavier não é uma pessoa normal. Todo o trabalho que ele fez, tudo que ele fez, colocou ele num nível de pessoa talvez mais evoluído, talvez não, mais evoluído pelas ações dele aqui na Terra, até por uma pessoa que vive mais para a coletividade, que se preocupa com conhecimento, com ensinamento, em fazer um trabalho para a coletividade, se for fazer um trabalho para estar a serviço dos outros, mesmo que seja um magista e que cobre por isso, porque tem gente que cobra, magista que cobra, para mim isso já é uma pessoa que está evoluindo espiritualmente, que já está num nível de encantamento, porque ela já está trabalhando para o coletivo, ela já não está pensando só eu, ela já está pensando em aprendizado, conhecimento, prática e coletividade, ela já não está num nível normal. Porque o nível normal das pessoas é se preocupar só com o umbigo delas, e com os filhos delas, e com a família delas. Esse é o nível normal das pessoas. As pessoas que começam a prestar um serviço para os outros e pensar na coletividade, seja ela médico, ou magista, ou terapeuta, ou astrólogo, né? Ela já está numa consciência da coletividade, psicanalista, vamos dizer assim, já está num outro grau de troca. Pessoas que lidam com a área de certa forma, de saúde, né? Porque até o magista lida com forma de saúde, de certa forma, porque ele quer equilibrar a pessoa, né? E assim como o terapeuta, tarólogo, baralho cigano, a pessoa está sempre preocupada com o outro, com o bem-estar do outro, em ouvir o outro, em tentar entender o problema do outro, tentar analisar o problema do outro, tentar ajudar o problema do outro. Então, para mim, essas pessoas podem entrar no nível de encantamento em outras encarnações. Elas já estão em um outro grau de evolução. É minha opinião, tá? Porque o ser humano normal, ele só vai poder se preocupar com ele mesmo, com o marido, com o filho e com a família. Esse é o ser humano normal, né? As pessoas normais são assim. E isso não é normal, isso é normal, isso é o que se espera, né? Agora tem pessoas que são mais ligadas a estudo, tem pessoas que são mais ligadas a diversão, né? Tem um grupo aí que também só quer se divertir o tempo todo, né? Tá o tempo todo se divertindo, tem uma vida mais... busca mais prazer, diversão, prazer, diversão. E tem grupos aí, pessoas que gostam de sexo, ficam no sexo, né? Mas tudo tem consequências, né? Porque se você vai muito para diversão e muito para o sexo, você gasta muito dinheiro, perde muito tempo e também pode se aborrecer muito também e ter vários problemas, né? Porque diversão em barzinhos e noites e noitadas tem problemas, né? Não é uma coisa light sempre, né? É meio tenso. E outra mulher que é bem pesada, que eu lembro, que faz parte da minha vida pessoal também, é uma mulher que eu conheço que ela era de uma ordem de magia, que eu não vou falar qual ordem que é, que eu não vou expor a ordem, não vou expor ordem nenhuma aqui também, não quero. E ela tinha vários imóveis, e ela alugava os imóveis. E era uma pessoa que eu conhecia, que eu tinha amizade, mas ela... Quando os inquilinos não pagavam
o aluguel, ficava um ano sem pagar e não pagava aluguel e dava problema com o inquilino, ela fazia uns trabalhos de banimento para a pessoa, os trabalhos pesados, os inquilinos dela viravam mendigos. E ela foi me contando essas coisas, só que eu achei que ela estava fazendo, que era demais fazer isso. Eu falei, gente, bastava botar um oficial de justiça e tirar a pessoa do imóvel. Mas ela tinha um orgulho de saber transformar uma pessoa no mendigo. E ela tinha orgulho de já ter transformado 10 pessoas em mendigo. O que eu tenho para falar disso? O que eu tenho para falar para vocês que conhecimento é poder. E que pessoas que estudam muito, que têm muito conhecimento, acabam tendo poder também de atuação. E que conhecimento, ele é tanto acima quanto abaixo. O conhecimento, ele envolve tudo, desde os padres até a própria Igreja Católica na época medieval, né? E tudo que foi feito de conhecimento da clavícula de Salomão e babá, eu não vou ficar explicando aqui detalhes, mas conhecimento, seja ele em todas as ordens, até de história, até de livros sagrados, geram pessoas práticas e poder. E essa mulher, eu acho assim, que ela gostava de transformar pessoas em mendigo, só que o motivo que ela tinha era esse. Se a pessoa devia ela um ano e dava problema no apartamento. De certa forma, ela economizava, o oficial de justiça, né, economizava isso. Mas, por outro lado, eu achava muito pesado, entendeu? O que ela fazia. E eu tentei até conversar com ela sobre isso, sobre que isso era demais, né, para um problema burocrático, né, que não é por aí, né, um problema burocrático você vai resolver com burocracia, com advogados, com outros, não precisa entrar nesse nível, mas que ela gostava de fazer essas práticas e ela tinha conhecimento bastante prática e bastante conhecimento. E ela tinha essas manias dela. E isso me causou um certo incômodo, né? É difícil lidar com isso, né? Mas é a maneira como ela se protegia, Eu sou a favor de ter proteção na rua. Ter proteção na rua, proteção na sua casa. Espiritual. Isso eu sou a favor 100%. 100%. Eu vou trazer casos para vocês de pessoas que eu ajudei, essas coisas que eu dei suporte. Gente que estava com risco de vida, ameaçado de morte, que estava com problema sério de proteção de casa, que fez trabalhos espirituais e resolveu isso e conseguiu segurar isso. Isso eu sou a favor 100%. Mas eu acho que esse grau de maldade muito elevado, a pessoa, bom, um dia ela vai ter consciência disso, ela vai rever isso. Eu acredito que só quem não tem consciência nenhuma de nada é o psicopata, né? Não sei se ela era psicopata ou se um dia ela ia ter que rever tudo isso que ela fazia e ter que lidar com isso, com o próprio impulso dela. Eu já conheci muitos sensitivos, muitas pessoas praticantes de magia, muitas pessoas que lidam com ordens ocultas, com práticas, com estudos. Já convivi com muita gente, continuo convivendo. Agora, tudo são experiências. Agora, as pessoas têm que entender que mediunidade, paranormalidade, também, gente, não é brincadeira. E essa coisa de achar que paranormalidade pertence a uma única linha que tem 400 anos e que é da França e que ali ditou toda a verdade absoluta, também é uma palhaçada, sabe? Porque existem várias linhas, vários tipos de trabalho e vários tipos de aplicação dos dons que as pessoas têm. Até o hinduísmo também é uma das linhas que existe. Existem vários mestres, né? Vários iluminados. Tem a Ama, tem a Gurmai, tem o Paramahansa, o Gananda que morreu já, mas tem grupos que trabalham com eles, mesmo morto, em cima da bênção dele, mesmo desencarnado, porque ele é iluminado. E tem o iluminado no Nepal que está vivo aí, que tem 55 anos, que é o Palme Dojo, que é o Pequeno Buda, que é um ser que tem uma luz absurda, um ser uma deidade viva, que para mim aquele ser ali não é nem mais um ser humano.
pequeno Buda. Ele não é nem mais ser humano, ele tá vivo, tá no Nepal. O Nepal proíbe ele de sair do lugar, porque ele cura 10 mil pessoas só por estarem perto dele. Então existem pessoas aqui na Terra que estão vivas, como a Paramahansa, como a Guru Maya, a Ama e o pequeno Buda, que por acaso são orientais, por acaso são da Índia, do Nepal, né? Você vê que essa galera não tá, esses iluminadões não estão no Brasil, nem na Europa, nem nos Estados Unidos, tudo vem dessas práticas indianas, essas práticas do Nepal, que são muito mais, talvez a ancestralidade deles disso seja muito mais forte, mas tem pessoas na Terra que têm um grau de evolução absurdo, no nível de deidade, estão aí, cara, estão aí, estão cercados de pessoas e estão aí trancados em algum lugar, meditando e vibrando para o nosso planeta. E tem milhares de pessoas de ordem de magia no Brasil, inclusive. Vocês pensam que no Brasil só tem evangélico? Não, tem milhares de pessoas de ordem ocultista no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, que estão praticando, que estão tendo conhecimento, que estão agindo para se proteger, para se defender, para, né, para ter um conhecimento maior dessas coisas. E as pessoas estão evoluindo com isso também, estão aprendendo o que é espiritualidade. Porque eu me vejo dentro da minha realidade, assim, até na hora que eu vou dormir, eu tenho visitas de deidade, de espíritos no meu quarto, de presenças, e que trocam comigo energia, que sintonizam comigo, que eu me comunico, mas que hoje em dia não é uma comunicação só para o outro, é uma comunicação para a minha harmonia, para o meu equilíbrio e para a minha força, para me fortificar. Hoje em dia eu posso falar para vocês que eu troco energia com umas, sei lá, umas 80 presenças na minha vida espiritualmente, e que eu troco energia com eles, que eu sintonizo, que eu entro em transe e que eu tenho uma comunicação com eles. Isso é paranormalidade. E isso é uma coisa que eu agradeço que eu desenvolvi isso, porque isso me dá uma possibilidade de um equilíbrio espiritual, de um apoio, até para lidar com os casos que eu atendo e com as pessoas que eu ajudo, pessoas que estão com problemas, às vezes, sérios, né, de várias situações sérias, de demandas, de conflitos, de rivalidades, porque aquela coisa, gente, aqui na Terra, tem pessoas que vivem uma verdadeira guerra, porque tem gente que massacra. Tem gente que entra na vida do outro para massacrar. Às vezes é ex-mulher, às vezes é agregado de família, às vezes é pessoa no trabalho, às vezes é ex-marido, às vezes até marido, às vezes até amante do marido, o amante do marido que vai destruir a outra. Acontece muita coisa pesada, sabe? E quem é paranormal, quem é sensitivo, tem que ajudar, tem que dar apoio, tem que dar suporte, porque tem coisa que nem a polícia, nem advogado e às vezes nem o psicanalista vai ajudar. Porque tem problemas que são espirituais mesmo, que o psicanalista só vai ajudar a pessoa a centrar e lidar com aquilo e se fortalecer. Se fortalecer para lidar com os problemas. Mas pessoas que passam por problemas de ataque de magia, cara. Eu vou trazendo para vocês aos poucos casos. Existem as outras dimensões, tem pessoas que manipulam isso, e não são poucas, são muitas. E sempre vai existir. Sempre vai existir essas pessoas. Isso nunca vai desaparecer da face da Terra. A gente está em 2020. Eu diria para vocês que muitas pessoas manipulam energia e muitas pessoas mexem com magia e muitas pessoas mexem com trabalhos espirituais. Muito mais do que vocês imaginam. Muito mais do que vocês imaginam. Acorda e se cuidem. Faça suas orações, acende vela para os da guarda, toma os banhos de planta, sintoniza na esfera maior, em coisas maiores que você, entrega teus problemas e observa quem está à sua volta, se cuida. E o caso hoje, essas duas mulheres bem pesadinhas, né? Mas que assim, você vê essa coisa da maldadezinha do ser humano, que é bem pesada, né? Maldadezinha não, maldade mesmo, né? Não foi nem maldadezinha, maldade.
maldade mesmo. E você assiste isso e é isso. A gente tá aqui, gente, para ser testemunha e para ver muita coisa, e a gente não pode perder nosso equilíbrio. Uma coisa que eu falo é que eu não vou perder minha fé por causa da loucura do outro, da insanidade do outro. Nossa fé a gente tem que estar sempre sintonizando. Ainda bem que eu tô rodeada de espíritos, não só de pessoas, mas de espíritos que eu sintonizo, que eu cuido e que eu trabalho para minha proteção e para me fortalecer em relação às pessoas que eu ajudo e a minha vida também, porque todo mundo tem gente que quer derrubar, né? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Tem uma pessoa assim, aquela coisa, todo mundo já sofreu, todo mundo já teve alguém pisando, alguém massacrando, todo mundo. E a gente tá aqui para se firmar, para refletir, para aprender e para melhorar. Obrigada, gente. Esse relato foi esse. Pesadinho, mas é a realidade. Vou trazendo as coisas que eu me lembro, as experiências que eu tive. Obrigada.